Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Estou aqui fazendo um vídeo referente a um tema que bem conhecido dentro do mundo cristão, dentro do mundo islâmico, enfim, dentro do mundo religioso de uma certa forma em geral, né? Que é o título desse vídeo que eu estou fazendo. Vou falar acerca de diabo, Satanás, e o título desse vídeo é Satanás substitui a ira de Deus na Bíblia, né? Nesse vídeo eu quero estar iniciar uma série de vídeos que eu vou estar fazendo acerca de Satanás, diabo, a relação teológica e histórica desse suposto ser que é pregado dentro das igrejas, dentro de mesquitas, né, dos muçulmanos, enfim. É uma figura muito bem conhecida e é uma figura que ele é caracterizada pelo mal, né? Ou seja, o cristão ele crê que Deus ele é bondoso, todo misericordioso, Jesus é todo bondoso, maravilhoso, misericordioso, e tudo que é de mal é por causa desse ser, o demônio, o diabo, Satanás, Lúcifer, certo? E as pessoas estão sujeitas às ações desses seres, tá? Para algumas vertentes, no caso do cristianismo, tá? Algumas vertentes do mundo cristão, principalmente pentecostalismo e neopentecostalismo, elas vão tratar muito acerca das ações do diabo, de Satanás, tá? Inclusive algumas igrejas exploram muito acerca do diabo, de Satanás, porque isso mantém, ele ativa, a igreja doutrina as pessoas, doutrina o seu cristão a ter medo, ter receio das ações do diabo que quer destruí-los, que quer devorá-los, que quer acabar, exterminar com eles, tá? E a única forma de evitar a ação do diabo é a pessoa estar junto com Deus. Só que esse estar junto com Deus que algumas igrejas pregam, é a pessoa manter-se frequente dentro daquela igreja e ainda por cima contribuindo financeiramente. Então, o que acontece? E quando, outra questão também que envolve de uma igreja para outra dentro das divisões eclesiológicas, é que os erros que uma igreja comete, tá? Por exemplo, você faz parte da igreja A, e aí perto ali de você tem a igreja B. Então, os membros da igreja A não podem frequentar a igreja B, e nem os membros da igreja B frequentar a igreja A, devido às diferenças teológicas e interpretativas do livro Bíblia, tá? Acerca da Bíblia Sagrada. Então, as diferenças teológicas dentro da igreja A, na igreja B vai ser vista como erros. E esses erros eles atribuem geralmente ao diabo. E vice-versa, na igreja B, os erros que contém na igreja A vai ser também atribuído ao diabo. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a minha exemplificação, tá? Sobre como que a igreja prega acerca do diabo. E, no modo geral, todos os cristãos, naturalmente, vamos dizer que 95, 97, 98% dos cristãos acreditam no diabo como o opositor de Deus, como o acusador, como o maligno, como o inimigo, como Lúcifer, o capeta, capiroto, coisa ruim, tá? Enfim, ele sempre vai ser tratado como algo negativo, como mal, como o que causa acidente, mata, destrói, causa brigas, tá? Então, hoje nesse vídeo eu vou estar tratando sobre como que Satanás ele surge na Bíblia, tá? Essa palavra aqui, ó, Satanás, certo? Isso foi uma coisa que eu estudei bastante, porque devido a um questionamento que surgiu, tá? Então, para quem não sabe, eu já fui cristão, tá? Fui cristão durante toda a minha vida. E em um determinado momento, discutindo numa comunidade de debates teológicos no Facebook, um ateu ele me jogou essa imagem aqui de uma frase do Friedrich Nietzsche, certo? Que diz o seguinte: se o todo-poderoso Deus controla Satanás, ele é um cúmplice. Se não controla, ele não é um Deus todo-poderoso. Então, quando essa frase de autoria do Friedrich Nietzsche foi imposta para mim, eu não soube o que responder.
Porque, inclusive, é uma das questões uma questão envolvendo o diabo, Satanás, Lúcifer, que os cristãos têm, principalmente para eles próprios, eles vão chegar e perguntar: por que Deus permite a ação do mal? Por que Deus permite a existência do mal? Porque muitas ações ruins que o ser humano faz, como maldade, assassinatos, estupros, sequestros, roubos, violência doméstica, violência contra animais, destruição da natureza, todas as ações erradas e reprovadas dos seres humanos, muitas vertentes eclesiológicas cristãs vão pregar que isso não é a pessoa em si que faz. Ela está possuída por um espírito maligno. Ela está possuída por uma entidade maligna. No caso, os demônios. E quem rege esses demônios, esses anjos caídos, no caso, é o diabo. É o Satanás, né? Ele é o maioral das trevas. Então, nesse vídeo que eu estou fazendo, e vou estar abordando vários vídeos acerca do diabo, porque o assunto é muito extenso, o assunto é longo, e desperta curiosidade, tá, nas pessoas, nesse vídeo eu vou estar tratando como que Satanás surgiu a primeira vez na Bíblia. Então, se você pegar a sua Bíblia, tá, acredito que se você é cristão, principalmente protestante evangélico, eu quero acreditar que você é um leitor assíduo da Bíblia. Certo? Eu espero não estar enganado. Eu acredito que todo protestante evangélico, ele faz a leitura, ele separa pelo menos 10, 15, 20 minutos do dia para fazer a leitura da palavra de Deus. Com certeza eu não estou enganado. Então é o seguinte, a Bíblia protestante evangélica, ela tem 66 livros. Se você fizer uma leitura em ordem canônica, tá? O que é a ordem canônica? É a ordem dos livros que a Bíblia, que tem dentro da Bíblia, que no caso é de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, se você faz a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, teologicamente falando, você está fazendo uma leitura em ordem canônica. Tá? Então, se você fazer a leitura de Gênesis a Apocalipse, da igreja, o seu pastor, o seu padre, ou, enfim, se você for muçulmano de repente, tá? O muçulmano ele vai ler o Alcorão, tá? Eu vou fazer também vídeo separado tratando da figura de Satanás, do diabo no Alcorão, no mundo muçulmano. Só que isso aí é tema para outro vídeo. Mas no caso, se você é cristão, se você lê a Bíblia, o que acontece? Você aprende na igreja o seguinte, que a primeira vez que o diabo aparece na Bíblia, Satanás no caso, é tentando Eva no Jardim do Éden. Tá? Só que o texto não fala isso, certo? O texto não diz que Satanás ou o diabo tentou a Eva, entendeu? Mas aí em outro vídeo eu vou tratar exclusivamente sobre Satanás e o diabo no Jardim do Éden. Então, se você for continuar lendo sua Bíblia, você não vai encontrar Satanás no livro de Gênesis. Então você vai ler o livro de Gênesis, Êxodo, tal, né? Vai chegar Josué, Juízes, vai chegar em Samuel, Reis, e de repente, um belo dia você está lendo o livro de Crônicas e lá em 1 Crônicas capítulo 21, verso 1, você se defronta a primeira vez com a palavra Satanás, né? Independentemente da versão da sua Bíblia, pode ser uma católica, uma King James, uma Bíblia de Jerusalém, uma ACF, que é no caso aqui, tá? Nesse vídeo que eu estou produzindo agora, eu vou fazer apenas citações de 2 passagens da Bíblia. Porque eu não quero me estender muito nos meus vídeos para não ficar um negócio enjoativo. E você poder acompanhar pouco a pouco, conforme a sua disponibilidade, para você poder estar aprendendo, certo? Então aqui em 1 Crônicas, capítulo 21, no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, o texto diz o seguinte, eu vou fazer a leitura aqui, quem quiser estar acompanhando. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Certo? Então, quando você chegar em Crônicas, quando você já tiver um certo tempo lendo a palavra de Deus, né? A primeira vez que você vai defrontar com a palavra diabo, aliás, com a palavra Satanás, tá? A palavra diabo não existe no Antigo Testamento. Ela vai só surgir no Novo Testamento em Mateus 4. Tema também para um próximo vídeo, certo? A primeira vez que você vai se defrontar com a palavra Satanás é no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Olha que coisa, muita gente provavelmente não sabe disso, né?
Bom, aliás, né? Os cristãos não leem a Bíblia, né? O cristão ele vai aprender a Bíblia na igreja. Entendeu? O que acontece é o seguinte, por que existe tanta confusão? Porque o pastor, ele ensina uma coisa. Se você chega em casa e lê a Bíblia por você mesmo, você aprende outra. Certo? Mas enfim. Então a primeira vez que você se defrontará com a palavra Satanás é em 1 Crônicas capítulo 21. Esse texto de 1 Crônicas, ele relata que Satanás incitou Davi a fazer um censo. Ele relata que Davi, ele foi incitado a fazer um censo no período de seu reinado, certo? Para numerar a nação de Israel, o povo de Judá. Enfim, todo o reino de Israel, toda a região que ele era responsável, abrangia o seu reino, o seu reinado, né? Ele tinha que fazer o censo, ou seja, fazer a recontagem da numeração daquela população, daquele povo. Só que esse texto de 1 Crônicas, capítulo 21, ele não é um texto inédito, mais uma vez, na sua Bíblia, se você ler ela em ordem canônica. A primeira vez, esse relato, ele é um relato paralelo com 2 Samuel, aqui ó, 2 Samuel, capítulo 24, verso 1. Vou fazer aqui uma leitura breve aqui, é só um versículo só, para vocês poderem estar compreendendo. E a ira do Senhor se tornou a ascender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Então o que acontece, meus queridos? Eu vou pegar aqui minha Bíblia NTLH, tá? Eu exponho aqui minha Bíblia Alfalich, agora eu vou utilizar aqui a minha NTLH, que aqui na capa dela está escrito assim: Bíblia de Estudo Despertar. Nova tradução na linguagem de hoje, quer dizer, né, a gente abrevia, teologicamente falando, o que significa NTLH, ó. Se for possível você estar enxergando aí, não sei se vai dar para ver, certo? Mas enfim, eu vou fazer abrir aqui rapidamente, 2 Samuel 21, só um pouquinho de paciência, porque eu não manjo bem da Bíblia e até achar aqui a passagem, tá? Peço para vocês paciência. Pronto, achei. Aqui, ó, 2 Samuel, capítulo 24. Se você tiver uma João Ferreira de Almeida da vida aí, se ela tiver referências paralelas, o que é? Você vai ler aqui o título aqui, ó, 2 Samuel 24, tá? Eu não sei que não vai dar para ver muito bem, que a letra aqui é pequena, só que para mim exemplificar o que eu quero passar para vocês é a única que eu vou ter. Mas às vezes na sua Bíblia, se você estiver acompanhando com uma Bíblia física na mão, você vai conseguir compreender. 2 Samuel 24, o título da passagem diz o seguinte: Davi manda contar o povo. Embaixo tem uma referência de uma outra passagem, que no caso 1 Crônicas 21, certo? Que eu marquei até aqui, ó, 1 Crônicas 21. Ele traz uma referência de texto paralelo. Se você observar, talvez, principalmente se for uma João Ferreira de Almeida, pode ser uma CF, uma ARA, né, que é a Almeida Revista Atualizada, você pode estar encontrando uma referência paralela. O que é essa referência paralela? Essa referência paralela demonstra o seguinte, que o texto exposto aqui em 2 Samuel 24, ele é novamente repetido em 1 Crônicas, capítulo 21. Essas referências paralelas, ela é muito comum dentro da Bíblia, principalmente nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Você vai encontrar muitas referências paralelas, tá? Porque no caso dos evangelhos a gente fala referências sinóticas. Então o que acontece? Se você comparar os dois textos, relata o mesmo episódio. Davi ele é incitado a fazer um censo entre o povo de Israel, tá? O povo de Judá. Só que no primeiro caso, tá? No segundo livro de Samuel, aqui o que faz Davi, o que incita Davi a fazer um censo é a ira do Senhor, ou seja, a ira de Deus. Já no texto de 1 Crônicas 21, o que faz Davi, o que incita Davi a fazer o censo, no caso aqui é Satanás. Você lembra do título do vídeo? Se você estiver lendo aí o título do vídeo, Satanás substitui a ira de Deus na Bíblia? Ou seja, nesse caso aqui sim. A passagem são textos paralelos, eles não narram um episódio diferente, narram o mesmo episódio, onde Davi é incitado a fazer um censo do povo de Israel, no período do seu reinado. Tá? E aí vem uma grande questão.
Por que em Crônicas a ira de Deus é substituída pelo termo Satanás? Porque é o seguinte, devido a isso aqui, ó, uma das coisas que vai contribuir é acerca da datação desses livros. O livro de 1º e 2º Samuel na sua Bíblia, no caso, se for numa Bíblia hebraica, vai estar 1º e 2º, vai estar 1º Samuel, vai ter só livros históricos de Samuel. O livro de Samuel, o livro de Reis, o livro de Crônicas, assim como o livro de Esdras, Neemias, faz parte de um conjunto de livros históricos. Melhor dizendo, de Josué a Esdras, a Neemias, eles fazem parte de um conjunto de livros históricos do Antigo Testamento. Só que o que ocorre aqui? O livro de Crônicas, ele não vem trazer algo inédito, ele só apenas vem narrar o que já havia sido escrito, só que com uma nova perspectiva, certo? Então, se a gente observar aqui as datações próximas, algumas fontes de arqueologia teológica pode variar um pouquinho, tá? Só que se a gente observar aqui no nosso esboço, que eu expus, 2 Samuel, ela foi escrita, a datação de 2 Samuel é datado de 930 a.C. E a datação do primeiro livro de Crônicas é datada em torno de 430 a.C. Então, de 930 a 430, você tem um período de espaço de 500 anos. Nesse espaço de 500 anos, o texto aqui, ele narra ele faz um relato histórico, tá? Do período do reinado de Davi, ou seja, em torno de 1000 a.C. O que ocorre aqui? No livro de 1ª Crônicas, quando o livro de Crônicas ele é escrito mais de 500, 600 anos depois do reinado do rei Davi, o povo, os escribas dos judeus, os escribas que fizeram o livro de Crônicas, que também não é um livro que tem uma autoria certa, assim como também o livro de Samuel, alguns vão atribuir ao próprio profeta Samuel, que, enfim, não tem também uma comprovação quem escreveu o livro de Samuel. E no caso do livro de Crônicas, também infelizmente, você não vai conseguir encontrar ao certo quem escreveu ele, certo? O povo hebreu, no caso a nação de Israel, eles passam pelo período babilônico e sofrem influência do Império Persa. Então, aqui, por que Satanás é substituído? Porque, no caso aqui de 1 Samuel, Deus, ele era responsável pelo bem e pelo mal. Não existia um conceito de um inimigo de Deus. Não existia um conceito de um ser que brigava com Deus. Tá? Inclusive, se você ler em Gênesis, Satanás, o diabo, não é citado em Gênesis, nem em Êxodo, nem em Levítico, Números, Juízes, Josué. Como eu estou expondo aqui para vocês, a primeira vez que Satanás aparece na Bíblia em ordem canônica é no livro de 1ª Crônicas. Por quê? Porque aqui o povo judeu, eles já tinham sofrido uma influência da religião persa chamada Zoroastrismo. Essa religião persa, se vocês puderem e quiserem pesquisarem na internet, vocês vão ver que eles pregavam a existência de um Deus bondoso, único, e de um Deus inimigo desse Deus bondoso, que os dois brigavam entre si e o Deus bondoso vencia esse Deus mau. Então, o povo judeu, eles abraçaram essa influência. Segundo alguns relatos históricos, você pode estar conferindo, mas aqui no caso desses livros, biblicamente falando, certo? Biblicamente falando, é uma prova que o povo judeu, no caso, o escriba do livro de Crônicas, ele já tem uma influência do zoroastrismo, que ele expõe essa dualidade. Então, no caso aqui no livro de Crônicas, não é somente Deus que é responsável pelo mal, não é somente Deus que é responsável por algo ruim. No caso aqui, o escriba do livro de Crônicas, ele atribui que o motivo que Davi teve que fazer incenso atribui a Satanás. Então, no caso aqui, só para a gente finalizar nosso vídeo, eu trouxe uma definição simples, tá? Aqui no nosso esboço, que diz o seguinte: o nome Satanás, na realidade, provém da palavra aramaica Shatan, que significa acusador, inimigo, adversário. É apenas a latinização dessa palavra que nunca foi o nome de ninguém.
Então, ou seja, nos lugares que a Bíblia fala sobre Satanás, diabo, lembrando que o nome Lúcifer não está na Bíblia, na nossa Bíblia em português, tá? Eu vou fazer um vídeo acerca do nome de Lúcifer. Embora já tenha vários aqui na internet, mas posso estar fazendo também um tratando somente de Lúcifer. Nesse caso aqui, Satanás ele simplesmente substitui a ira de Deus na passagem original que fala a ira do Senhor, certo? Então aqui está aqui uma grande curiosidade bíblica. Se você é estudante da Bíblia cristã, acredito que todo cristão que assistir esse vídeo vai saber do que eu estou falando, certo? Você pode conferir na sua própria Bíblia essas passagens, procure ler todos os livros da sua Bíblia, procure fazer uma análise, um estudo. E em outros vídeos eu vou estar fazendo mais abordagem da relação do diabo com a religião, né? No caso, como que Satanás surgiu, o que Satanás faz, em cada período da história, o que ele foi, enfim, vou estar fazendo vários vídeos abordando acerca do diabo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí aqui no YouTube, se possível, inscreva-se no canal, acompanhe outros vídeos que eu fiz, né, que eu tenho feito, realizado. Curta a nossa página no Face, Analisando a Fé pela Razão. E se você tiver dúvida, crítica, elogio, uma sugestão, né, você pode mandar para mim aqui, pra gente no caso, né, e a gente vai poder procurar estar esclarecendo as dúvidas e sugestões de novos vídeos. Beleza? Paz a todos.